Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos implementar uma funcionalidade muito importante no nosso código, que é a função hash. Aquela ideia que eu preciso ter uma síntese do bloco anterior. Como que eu faço isso? Eu pego as informações do bloco, passo para uma função especial e essa função devolve uma representação criptográfica daquelas informações. E essa representação criptográfica que será incluída no próximo bloco e é o que de fato promove a conexão, permite que eu fale que existe uma conexão entre os blocos, porque cada bloco tem uma referência do bloco anterior e essa referência nada mais do que um hash. Então vamos ver como que isso é implementado no código. Então aqui nós temos o método sort characters. Nós não vamos precisar, né, desenvolver toda a matemática por trás do hash, ainda bem. Vamos apenas precisar fazer a aplicação. Então eu vou primeiro buscar aqui esta ferramenta. Vou salvar aqui nesta. Vai ser Kikek 256. Eu vou trazer isso do require JS SHA-3. Há vários tipos, né, de funções hash, né, que significa secure hash algorithm. Vamos utilizar o SHA-3. Especificamente aqui, quando eu dou o ponto, observe que há vários, né? Vamos utilizar o Kikek 256. O porquê do Kikek tem uma história engraçada, porque parece que isso tem a ver com. É o nome para uma dança com fogo. Daí tem até um professor que brinca que os matemáticos fizeram isso, eles eram de dia matemáticos, de noite dançarinos, né? Aqueles caras que com aquelas tochas, etc. Você pode dar uma pesquisada e título de curiosidade, se interessar. Mas o fato é que vamos ter então, passado uma informação para essa função, nós vamos ter um resultado de 256 bits, e por isso do nome, né, 256. Então, perfeito. Então, agora que eu já importei aqui, né, por meio do require, basta eu escrever o método. Então, nós vamos utilizar a mesma sintaxe do sort characters, que é a chamada arrow function, né? Então, vai ser keycat hash, que vai receber dados. No caso, os dados que eu vou passar vão ser os blocos. E aí, eu vou precisar primeiro ter acesso, né, à funcionalidade. Eu vou salvar aqui const hash. E aí eu vou dizer assim, instanciar, né? Vou pegar aqui por meio do método create. Então vai me dar a funcionalidade de agora é poder aplicar o hash, a função sobre uma informação que eu vou fazer por meio do método update. Então, ou seja, tudo isso para que agora, né, eu possa passar a informação como parâmetro e aí eu vou receber a síntese, né, que é o hash. E qual que é a informação? Observe que eu vou receber blocos e nós já mencionamos que se eu receber dois blocos que tenham as mesmas propriedades, ainda que essas propriedades estejam com ordem invertida, será o mesmo bloco. E foi por isso que nós criamos o método sort characters, para evitar que nós venhamos a recusar um bloco com propriedades alteradas, com a ordem alterada, que é algo que é muito importante quando nós aplicamos o hash. Qualquer alteração na informação produz um hash completamente diferente. Então, se, por exemplo, se eu receber um bloco com a propriedade A e B e aplicar o hash nessa propriedade, nesse bloco, e depois colocar um bloco com a propriedade B e A, né, essa ordem, o hash do primeiro e do segundo vão ser completamente diversos, e eu não quero isso. Eu quero ter o mesmo hash para o mesmo bloco, e mesmo bloco para mim é aquele que tem as mesmas propriedades, independente da ordem dessas propriedades. Então, para isso, não vou passar a informação pura e simples aqui. Eu vou passar a primeira informação para o método
sort characters, que foi o que nós já criamos. Daí sim, passo a informação dada e pronto, tenho aqui o hash, mas eu vou retornar ele num formato hexadecimal. Poderia há vários formatos, nós vamos trabalhar, veja que já aparece, inclusive, nós vamos trabalhar formato hexadecimal. Perfeito, então agora eu já tenho, né, a funcionalidade hash, veja que simples, né? Imagina se eu tivesse que construir tudo isso do zero. Possível, né? E é muito simples agora para que eu possa aí fazer uma série de coisas interessantes. Eu vou apenas exportar esses dois métodos, porque nós vamos utilizar eles em outras ocasiões, né? Em outros arquivos. Eu preciso exportar e vamos exportar basicamente um objeto que vai ter lá o sort characters e agora também temos o keycache hash, certo? Vamos ter ainda nesse arquivo depois vamos importar um método específico para trabalhar com a criptografia de curvas elípticas. Então veja que a programação não é lá tão complicada, né, como poderia ser. Nós já temos os blocos, né, que nós precisamos aqui para construir a nossa blockchain. Muitas dessas ferramentas que mais importantes, acho que as duas mais importantes, né, em termos de criptografia de curvas elípticas e criptografia das funções hash. Então, muito simples, basta aplicarmos aqui já temos o resultado. Certo? Então agora nós já temos elementos para partir aí para avançar um pouco nos estudos, que é tratar efetivamente da mineração. Nós já mencionamos que a Ethereum antigamente utilizava o sistema Proof of Work, agora ela utiliza Proof of Stake. Nós vamos trabalhar aqui com o Proof of Work ainda, existente na chamada Ethereum Classic, né? Tem uma longa história sobre um fork, né, que aconteceu, uma disputa que envolve uma questão de DAOs, de hack. Não temos como falar aqui, mas fica aí caso você queira pesquisar nessa. Muito interessante por que que a Ethereum se separou e hoje nós temos a Ethereum Classic e a Ethereum. Perfeito? Então, na próxima aula vamos então dar início ao estudo aí do processo de mineração, falar um pouco sobre a questão da validação das transações. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.